Beleza, galera, aqui quem fala é o Otávio Silva do canal Foca Show. Hoje eu tô aqui em Portugal, embaixo da Ponte Arrábida, uma ponte aqui bem bonita. Vamos falar um pouquinho sobre toda essa polêmica que está acontecendo. A polícia de Portugal está investigando 22 influencers brasileiros, na sua maioria youtubers, por crime de imigração ilegal. Será que é perseguição? Será que é xenofobia? Depende. Vamos falar um pouquinho como funciona todo esse esquema e o que eu acho, a minha opinião sobre o CEF, a minha opinião sobre esses brasileiros. Lembrando que não é só brasileiro, tá? Tem muito português no meio e aí que entra o problema. Vamos lá. De uns anos pra cá, o Brasil tá passando por muita dificuldade e aí tá tendo uma invasão de brasileiros aqui em Portugal surreal. Tipo, tinha 50 mil, 70, 100, 120 e hoje tem mais ou menos 211 mil brasileiros aqui em Portugal. É muito brasileiro. E no começo tudo era ótimo. Por quê? Porque Portugal é um país quebrado, onde a população é idosa e se não tiver imigrante para trabalhar, o país quebra. Isso mesmo, Portugal é um dos únicos, ou é o único país do mundo, se eu não me engano, que a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. Então a previdência quebra se não tiver gente trabalhando. E é um país que, comparado com o resto da União Europeia, é fodido. Então precisa de mão de obra. O que o governo fez? Liberou a entrada de um monte de turista que estava vindo com intenção de trabalho. Essa é a verdade, o governo sabia disso. Só que de um tempo para cá tá vindo tanta gente, mas tanta gente morar em Portugal, que os portugueses estão de saco cheio, porque tem mais brasileiro na rua do que português. Essa é a verdade. E claro, existe uma máfia igual existe no Brasil. Os brasileiros, não só brasileiros, mas vários imigrantes, viram a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, vendendo assessoria, vendendo vários tipos de serviço. Vamos lá, vou explicar desde o começo. Um exemplo: você é brasileiro, você quer vir morar em Portugal, mas você não consegue o visto de trabalho, é praticamente impossível. Então você faz o quê? Você vem como turista e aqui você se legaliza. Isso é errado? Sim, é errado, certo? Você vir com visto. Porém, Portugal é culpado nisso. O governo de Portugal é culpado. Por quê? Porque o governo legaliza. Experimente ir para a Alemanha como turista, experimente ir para a Suíça como turista, experimente ir para a França como turista, para a Inglaterra, para o Japão. Você não vai conseguir os papéis, você não vai conseguir se legalizar. E aqui o governo legaliza turista. Essa é a verdade. Então se o governo legaliza, o governo tem culpa nisso. A culpa de estar vindo tanta gente, tanto brasileiro para cá, é do próprio governo português. Eles precisam de mão de obra, eles não têm outro jeito, então eles estão legalizando turista. É isso que acontece. Aí, o que aconteceu? Você chega aqui, você precisa do NIF. O NIF é o principal documento aqui de Portugal. É como se fosse deixa eu ver, o nosso CPF. Você precisa do NIF para tudo. Só que para você conseguir o NIF, você precisa de um representante fiscal. Ou seja, você precisa conhecer um português e esse português assinar para você. Não necessariamente um português, pode ser um brasileiro que esteja morando legalmente aqui. E aí, o que esses brasileiros enxergaram? Muitos brasileiros que estão legalmente aqui começaram a assinar o NIF. Só que cobram, só que não deveriam cobrar, porque é um serviço gratuito. Só que a galera precisa, é aquele negócio, né? Oferta e procura, tem demanda, eu vou cobrar pelo meu serviço. É ilegal? Sim, é ilegal, você não pode cobrar para assinar um NIF. Porém, o CEF tá de palhaçada, né? Querendo investigar brasileiro que está assinando o NIF. Na verdade, o CEF está investigando brasileiros em vários casos, que está arrendando casa, que está incentivando a imigração ilegal, vários tipos. Tá? Um deles é a assinatura de NIF. Porém, se você for aqui na loja do cidadão, nas finanças aqui de Portugal, você vai encontrar vários portugueses natos, que nasceram aqui, fazendo o mesmo serviço e cobrando 50, 100, 200, 300 euros para assinar. Só que o cara leva 10 pessoas no mesmo dia. A 100 euros são 1000 euros, o cara ganha 1000 euros. Todos os funcionários da loja do cidadão conhecem os portugueses que fazem isso, conhecem os brasileiros que fazem isso, e ninguém tomou atitude. E por que o CEF quer tomar atitude só contra brasileiro?
É xenofobia? Pra mim é óbvio que é. O português ele odeia o imigrante e ele odeia o imigrante brasileiro. Não vem com esse papo de que português ama brasileiro. Português ama a novela brasileira, ama a música brasileira, ama as mulheres brasileiras. Mas o imigrante brasileiro, o português não quer. O português quer o turista brasileiro gastando dinheiro aqui. Ele não quer que o brasileiro venha morar aqui. Essa é a verdade. E eles estão de saco cheio. Então agora o CEF está em cima. Outro problema. Depois do NIF, que eu acho errado cobrar, tá? Então, seja brasileiro, seja português, é errado, ponto. Outro problema é aluguel. Você conseguiu o documento, você vai precisar morar. Você não vai ficar morando num hotel. Para você alugar um quarto, uma casa, tá? Muitos brasileiros estão cobrando, e estão cobrando muita grana. 200, 300, 500 euros por uma assessoria, sabe? Tipo, você tá no Brasil e o cara aqui fala: não, eu arrumo uma casa para você, quando você chegar você já vai ter a sua casa, você não vai ter o trabalho de procurar. Acho até legal, mas até que ponto que isso é válido? Porque é o seguinte, se o cara tá vindo como turista, você não pode ficar procurando casa para ele morar, porque ele tá vindo turistar e não morar. Seria crime de imigração ilegal? Pode ser, talvez, tem que dar uma pesquisada. Porém, 90% dos portugueses não te dão contrato de locação, te dão contrato de comodato, mas contrato de locação registrado não dão, porque senão o governo vai morder 25%. Por que o CEF não investiga esse povo? Por quê? Porque são portugueses? Só estão investigando os brasileiros que estão conseguindo casas para outros brasileiros? Xenofobia? Acredito que sim. Estão de saco cheio com o brasileiro. Tem muita gente vendendo e-book. Tem muita gente fazendo live para explicar como morar aqui. É ilegal? Cara, eu acredito que assim, ó, todas as informações estão na internet. O site do governo português explica tudo. Inclusive o site do governo português explica como você se legalizar vindo como turista. Olha a hipocrisia, cara. Tipo, eles não querem que você venha como turista para morar, que é imigração ilegal, mas eles te legalizam, tá lá no site do governo, não sou eu que tô falando. É muita hipocrisia. Agora é época de eleição, né? Então tem esquerda e direita estão se matando aqui. A maioria dos portugueses não gostam de brasileiro, não querem o imigrante brasileiro. Então o que está acontecendo? O lado que defende os imigrantes tá ali, né? Pô, a gente precisa de imigrante, não dá para tocar o pau, não dá para chegar com duas pedras no imigrante, porque sem imigrante o país não funciona, essa é a verdade. Se não tivesse imigrante em Portugal, Portugal já teria quebrado. Então, um imigrante que carrega Portugal nas costas, não é Portugal que carrega o imigrante, não. Então, esse lado defende o imigrante, só que o outro lado vai atacar, porque o outro lado não quer imigrante. Então, tá uma guerra política, o CEF quis tomar uma posição, ao meu ver, um pouco certo, mas muito errado também, porque se é para investigar brasileiro que está fazendo merda, que eu concordo, que está fazendo coisa ilegal, tem que limpar mesmo essa galera, não dá para ficar fazendo coisa ilegal, só que também não dá para deixar português ficar fazendo coisa ilegal, é muita sacanagem, é muita discriminação, é xenofobia contra brasileiro, então de sacanagem, né? Então investiga todo mundo, e o CEF não está enxergando vários portugueses lá na porta da loja do cidadão, assinando o NIF. Qualquer idiota que vá lá vai ver. E português lá assinando 10, 20, 30 NIF, cobrando 100 euros por dia. Ganhando 2, 3 mil euros por dia. Por dia. E o CEF não vai investigar essa galera só porque eles são portugueses? É ilegal isso. Eu não vendo nada, não vendo assessoria, não incentivo você vir com visto de turista. Mas quem quer vir, corre o risco. Só que eu acho muita sacanagem, muita hipocrisia isso. Porque, pô, estão em cima dos brasileiros, os caras estão por quê? Porque estão com inveja. Os caras estão ganhando muito dinheiro alugando casa, estão ganhando muito dinheiro vendendo e-book, estão ganhando muita grana fazendo live. Pô, vender conhecimento, eu até sou a favor, cara. Tipo, se alguém quiser me pagar pra eu passar umas informações de como morar em Portugal, eu tô aceitando, eu tô fazendo isso de graça. Aqui no meu canal eu explico como morar em Portugal. Eu não incentivo ninguém a vir ilegalmente, não incentivo ninguém a vir com visto de turista, mas a realidade é que 99% das pessoas vêm. Então é muita hipocrisia do CEF, né? Vamos investigar os portugueses também.
Até mais, deixa aquele like, tamo junto.